Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui hoje para mais um projeto Orando em Família, onde toda segunda-feira nós oramos pelas nossas famílias e por outras famílias também que nos pedem, ou ao mesmo estamos orando pela família de Itapuranga. Hoje nós estamos dando continuidade a mais um capítulo de Apocalipse. Semana passada nós vimos o capítulo 15. Mas hoje nós vamos tentar ver o capítulo 16, um pouco, né? 16, 17, 18 e 19. Hoje estamos começando um pouquinho mais cedo, era para ser 8h30, mas houve algum probleminha aqui, nós estamos começando agora 8h34, né? Então é um grande prazer estar falando de Deus. Estamos aqui para estudar mais um capítulo do livro de Apocalipse. Toda segunda-feira nós fazemos às 21 horas, hoje no horário diferente, né? Então isso é muito bom, estudar a Bíblia, faz bem para a alma, para o espírito, né? Para isso, bom seria se você estudasse nos primeiros dias, nas primeiras manhãs, né? Fosse bem cedo, mas sei que alguns não têm esse tempo disponível pela manhã, mas que possa fazer no período da noite. Convido você a nos acompanhar também no Instagram, onde temos vários conteúdos disponíveis, e também temos uma seção lá que você vai ver vários slides que nós postamos sobre a palavra de Deus. Acompanhe nós também pelo YouTube, também temos no YouTube. Peço a você que compartilhe, né, para que mais pessoas possam ser edificadas com a palavra de Deus. Nesse final desse nosso projeto, nós iremos fazer uma oração com a minha irmã Lúcia, né? Boa noite, Jonas Jardim. É um prazer ter você, né, meu amigo? Um aluno muito bom da Escola de Coelho, que você possa estar usufruindo dessas férias, que 2023 estaremos firmes lá de novo na Escola de Coelho. Boa noite para você. Então, como é de costume, nós faremos uma oração para que Deus possa nos abençoar com a leitura da Bíblia de hoje, no livro de Apocalipse, né? Então, todos os dias, todos os programas que nós fizemos aqui de terça-feira, nós começamos com oração, para que Deus possa abençoar a nossa vida, né? E nos iluminar e dar esclarecimento da palavra de Deus. Vamos lá então? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, nós agradecemos por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido em nossas vidas. Por isso, eu venho aqui através do Espírito Santo, para que o Senhor possa nos abençoar na leitura de hoje e que possa falar conosco na leitura da Bíblia de hoje. E que o Senhor possa abençoar, Pai, a cada um dos teus filhos que estão ouvindo neste momento e em outros momentos vão assistir o projeto Orando em Família. É o que nós te pedimos, Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Esse ano nós já fizemos quase mais de 40 lives falando, né, sobre cada tema da Bíblia.
nesses últimos dias, nós queremos fechar Apocalipse no dia 25, se não me engano, segunda-feira que vem. Deixa eu ver que dia que vai dar. Vai dar dia 26, na segunda-feira que vem, nós vamos fazer uma retrospectiva. Não sei se vai ser no dia 25 ou outro dia. Mas no dia 26 nós vamos terminar Apocalipse com o capítulo 20, 21 e 22. Vão ser menores. Esse agora é mais extenso um pouquinho. Por isso a gente iniciar mais cedo um pouco. Então vamos lá então, né? Já de início, vamos estar falando sobre o capítulo 16, onde na minha Bíblia tem um texto bem resumido sobre o que é o capítulo 16, mais ou menos. Vamos lá então. Geralmente Jonas, né, o discípulo João, né, que ele resume bem claramente Apocalipse. Se a gente pudesse resumir Apocalipse, seria mais ou menos assim. A Bíblia conta da história de João, discípulo de Jesus, havia sido preso por pregar o Evangelho e cumprir a sua pena, né, na ilha de Patmos, na região conhecida hoje como Ásia Menor, ou seja, atual território da Turquia. E foi lá que foi tomado pelo Espírito Santo, João, né, tomado pelo Espírito Santo, e recebeu uma visão que relatou o livro de Apocalipse. Como sabemos, o livro de Apocalipse, o livro da Bíblia, traz relatos sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, a volta de Cristo. A derrota definitivamente de Satanás é o juízo final, onde homens e mulheres serão julgadas pelo Senhor e conhecerão o seu destino eterno. Então, se a gente pudesse pegar o livro de Apocalipse e resumir ele, seria mais ou menos isso. Onde João, em vários, né, ele faz um relato, ele vai e volta contando uma história. Né? Então, foi uma revelação. Então, Apocalipse é esse resumo, onde João, por pregar o Evangelho, foi preso nessa ilha. Alguns relatos falam que ali havia muitos prisioneiros. Né? Se pudéssemos pegar aqui também, já de início, fala assim, ó, o capítulo 16, bem resumido um pouquinho. As taças da ira de Deus. Um após o outro, os 7 anjos derramam as taças da ira de Deus. Quando o último anjo derrama a sua taça, ouve a voz de Deus. Está feito. Chega ao fim a ira de Deus. Então aqui nós podemos ver que basicamente foram seguidos de 6 acontecimentos. O primeiro acontecimento foi: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Esse foi o primeiro acontecimento. Neste acontecimento que o anjo derramou, aconteceu o quê? Feridas foram abertas, terríveis e dolorosas. Esse foi o primeiro acontecimento. O segundo acontecimento, já no versículo 3 do capítulo 17, o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar. A água ficou como sangue, já foi para o mar. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios, nas fontes de águas. Nós já falamos isso bem antes, um pouquinho, desses acontecimentos. Então, por isso que João ele faz uma retrospectiva, ele vai e volta, né? Ele vai e volta no contexto. Ele faz essa ida e volta. Ele fala num, depois fala no outro, né? Então, é assim a história de Apocalipse, ela é uma ida e vinda. Continuando, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo.
Esse é o quarto acontecimento. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão. Todo o reino ficou na escuridão. E o sexto anjo derramou sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, capítulo 16, ele faz uma retrospectiva lá do passado, quando nós vimos lá das taças, como foram derramadas, lá no capítulo 2, se não me engano. A mensagem, né? Foi no capítulo 5, né? Que fala sobre o livro do Cordeiro. Lá sobre as trombetas também tem. Eu acho que foi no capítulo, aqui, o capítulo 11, que fala, né, sobre os anjos, né? O anjo e os livros, quando eles abriram aqui também. Então, as taças da ira de Deus foram abertas aqui também. Faz uma relação muito grande, né? A multidão, ao sétima trombeta. Então, esses anjos abriram o céu, derramaram taças em vários lugares na terra, e onde há grandes clamores, temores, onde foi no mar, nas águas doces, né? E nas fontes de águas também derramaram, e uma sobre o sol, onde o sol derreteu a maioria das pessoas da terra. E em seguida nós falamos sobre o sexto anjo, né? Então, essa vinda das trombetas, né? Os anjos vão estar derramando em vários lugares da terra. Partindo já para o capítulo 17, os capítulos 17, 18 e 19 formam a sexta seção, paralela do Apocalipse. Percebe-se o contraste tão característico deste livro. Então, ele tem um contraste muito grande entre esses três, que nós vamos ver aqui um pouquinho, em partes. Nos capítulos 17 e 18, temos descrições da queda da grande Babilônia, a mãe das meretrizes, segundo a Bíblia fala. Já no capítulo 19, essa descrição continua, porém agora temos os detalhes de dois banquetes. Qual que é eles? O banquete do casamento entre a noiva e o cordeiro, ou seja, quando a gente vê noiva e cordeiro na Bíblia, a noiva significa a igreja e o cordeiro é o próprio Jesus, né? Então essa é uma distinção que muitas vezes acontece na Bíblia, falando da noiva e o cordeiro. Já no versículo 1 e 9, 19, fala assim: o banquete da queda da prostituta e dos agentes do dragão. Quando fala em prostituta aqui na Bíblia, tem duas versões que agora eu vou falar o que significa quando fala em prostituta na Bíblia. De um lado vemos o céu, grande excitação, participando das bodas do Cordeiro. E do outro vemos um grande terror, com as aves sendo convidas a comerem a carne dos adoradores da besta, aqueles que foram seduzidos pela prostituta. Quando a gente fala enquanto a noiva quem é a noiva? Enquanto a noiva é honrada, a igreja, a prostituta é julgada. Então, ou seja, há um paralelo entre uma e outra, né? A noiva é honrada, a prostituta é julgada. Segundo a Bíblia, que prostituta era a Babilônia, a queda de Babilônia. Porque às vezes a gente fala assim, prostituta, assim, muitas pessoas aqui têm uma referência na Bíblia de pessoa. Não, mas aqui a Bíblia fala prostituta, era a queda de Babilônia, eram as pessoas que estavam ali, foram que levaram a queda da Babilônia, né? Então, prostitutas são isso aqui mais ou menos.
Enquanto a prostituta diz ai, a igreja dizia aleluia. Ou seja, uma aleluia e a outra ai. Uma estava sendo edificada, a outra estava sendo destruída. Fala aqui. Enquanto a noiva é honrada, a prostituta era julgada. Então uma era levada, a outra, né? Particularmente aqui, às vezes a gente não tem uma ideia, né, do que as bodas do cordeiro durarão apenas 7 anos. Na Bíblia fala 7 anos. Né, que as bodas do cordeiro durarão 7 anos. Mas creio eu que esse não é o objetivo do relato da revelação que o apóstolo João teve. Ao contrário, aqui temos a nítida certeza de que essa festa durará para sempre. Ou seja, não é 7 anos. E se essas bodas do cordeiro durarão eternamente. Então, há uma controvérsia de alguns teólogos, que a gente pode ler na Bíblia que às vezes fala 7 anos. Mas creio eu que vai durar para sempre. O outro também, esse é o momento da grande vitória do Cordeiro de Deus, e o clímax da história, uma história que começou com a noiva sendo escolhida em Cristo, desde a eternidade, durante toda a dispensação do Antigo Testamento. A dispensação foi essa que o povo dispersou sobre o Egito, dos trabalhadores, dispersação. As pessoas foram dispersando para pregar o Evangelho. Então Jesus veio, pagou o dote e comprou sua noiva. Agora resta apenas esse momento tão esperado, que todo o cristão espera, onde haverá a completa realização de todas as promessas de Deus. Ou seja, o livro vai fazer essa comparação, onde vai haver a promessa que Deus prometeu aqui. As bodas do Cordeiro devem ser o momento mais aguardado por todos os verdadeiros seguidores de Cristo. Então, a boda dos Cordeiros vai ser o ápice, né? Independentemente da posição escatológica adotada, né? Independentemente de um ou outro. Apesar de haver diferentes opiniões, a verdade é que essa festa não será cancelada. E esse grande dia chegará, onde nosso noivo virá e separará as ovelhas dos bodes, o trigo do joio. Então, quando ele vir, todos nós esperamos, ele vai fazer uma distinção entre quem? As ovelhas e os bodes, o trigo do joio, ou seja, o trigo do joio, todo mundo conhece essa passagem na Bíblia. O trigo é o bom e o joio é aquele que contamina toda a plantação. Então, ou seja, o joio é aquele mau, aquele que não tem, né? Os santos dos ímpios. E você? Aí faço essa pergunta para você. Aí você está preparado para esse momento? Será que nós estamos preparados para esse momento? Será que você que está ouvindo está preparado? De qual banquete você participará? De qual deles? Então fica a nossa pergunta. De qual banquete? Né? Dos ímpios ou dos santos? Do trigo ou do joio? As ovelhas ou os bodes? Todo mundo conhece qual é o temperamento das ovelhas e dos bodes. Então é essa pergunta que eu faço aqui para você. De qual banquete você participará? É importante também notar com que o apóstolo João organizou esse texto. No conteúdo do livro, Apocalipse é organizado em seções paralelas e progressivas, ou seja, ele conta a mesma história várias vezes. Porém, em cada uma delas, a narrativa vai ficando mais intensa. Então, quanto mais ele vai contando, mais ele vai dando ênfase àquela narrativa. Tá? Então, o capítulo 17
18 e 19, quase que basicamente é um enredo uma da outra. É uma continuação um do outro. Então é isso que vê. Mas se a gente poder resumir aqui um pedacinho, olha só para vocês verem aqui na Bíblia. Nós falamos sobre a famosa prostituta e o monstro. A prostituta que nós falamos aqui é a antiga Babilônia. É a antiga Babilônia, né, que nós falamos, é ela. Coloquei uma observação aqui, quer ver? A famosa prostituta e o monstro, que fala em 17 e no capítulo 17, 1 ao 18. Olha só para vocês verem. Este capítulo mostra a ligação que existe entre a prostituta e o monstro. Mostra também que Deus vai castigar a famosa prostituta. Quem é? Babilônia, o povo da Babilônia. A grande cidade que está construída perto de muitos rios. Então é essa. Então se a gente for fazer essa distinção, né, que a gente lê Apocalipse e fala em prostituta, monstro. Monstro na Bíblia fala, é o demônio, o próprio Satanás, o monstro, né? O Espírito de Deus me dominou, que está lá em Apocalipse, né? 17:3, fala assim: uma mulher montada num monstro vermelho. Tem muitas relações que passam também em ver outros, né? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, o que às vezes a gente lê que é a famosa prostituta, aí muitos pensam assim, quem que foi, né? Essa prostituta. Foi uma cidade, Babilônia, que fala assim, ó. Este capítulo mostra a ligação que existe entre a prostituta e o monstro. Mostra também que Deus vai castigar a famosa prostituta, a grande cidade que está construída perto de muitos rios. Deus vai fazer isso através dos 10 chifres, que são 10 reis, e do próprio monstro. Então nós já podemos, na hora que a gente pegar Apocalipse aqui 17, a gente já tem mais ou menos um conhecimento, uma leve do que vai ser. E a queda da Babilônia, que olha só para vocês verem aqui o resumo aqui. O capítulo 18, esta seção que fala sobre a queda de Babilônia pode ser dividida assim. Primeira, um anjo anuncia a queda da Babilônia. Uma voz do céu manda que o povo de Deus saia da cidade. Reis chora a queda da cidade. Quarta, comer-se antes do mundo inteiro também se lamenta por causa da queda de Babilônia. O povo de Deus é convidado a se alegrar por causa da queda da cidade. Sexto, um anjo anuncia a destruição da cidade. O autor explica por que Babilônia foi destruída. Então, e o 8, louvor no céu a Deus. Então, o autor aqui, ele pegou bem resumido o que fala o versículo. Ele fala as 8 coisas, né, que vão acontecer. Um anjo anuncia a queda, primeiro. O segundo, uma voz do céu manda que o povo de Deus saia da cidade. Então foi uma sequência, né, de desastres que aconteceu na Babilônia para chegar até isso aqui. Todo mundo viu que lá havia perversidade, que era uma cidade que havia muita desordem, um caos total. Então foi onde que houve a destruição, né? Então, para a gente tentar situar aqui um pouquinho na queda de Babilônia, né, no tempo, certo? É muito importante. João diz no verso 1, depois dessas coisas vi, no verso 1, depois dessas coisas vi. Após a descrição do que tinha visto antes, o profeta continua a dar informações do Senhor. Já em Apocalipse 18, 1 e 4, deverá concentrar-se no período que precede de perto o fim.
do tempo da graça, pois as pessoas são convidadas a atender ao apelo de Deus. Então já vai ser mais, né? Então o 19, ele fala mais essas características, né? Vamos então ver um pouquinho do 19, porque a gente não tem como a gente ver todos, porque é muito extenso. Vamos para o 19 então, né? O 19 ele adentra um pouco, né? Que fala sobre o casamento do Cordeiro. Ou seja, o Cordeiro é Jesus. Então, o casamento da igreja e o Cordeiro, que fala assim: chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, a noiva. É o povo de Deus, a noiva é o povo de Deus. Então, a noiva é o povo de Deus, isto é, aqueles que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Já no Antigo Testamento, algumas passagens falam sobre o povo de Israel, como a esposa do Senhor, Deus. Já no Novo Testamento, fala sobre a igreja como a esposa de Cristo, ou seja, no Antigo Testamento era o povo, já no Novo Testamento é a igreja, então já mudou a configuração de um para o outro. Então já mudou completamente o contexto. Já mudou o contexto então. Então, pessoal, se a gente for comentar quase todas as partes aqui, vai ficar muito enorme. Então, a hora que nós pegarmos o 19, ele vai fazer também aqui o 20, vai falar sobre os 1000 anos. Já no capítulo 19, versículo 11 e 21, o cavaleiro montado no cavalo branco. Nesta visão, Cristo derrota as forças do mal, chefiadas pelo monstro e pelo falso profeta, e seus exércitos. A batalha já tinha sido anunciada em Apocalipse 16, 6. Então, é o que nós tínhamos para falar um pouco. Era isso, né? Então é muito conteúdo, né? Nós fizemos uma pequena, foi só superficial mesmo, pegarmos o resumo de Apocalipse. Mas o bom seria se nós pudéssemos ler cada um por dia, cada um capítulo de Apocalipse, e fazer algumas observações e algumas correlações do que às vezes está escrito e pedir a unção de Deus para dar conhecimento da palavra. Onde já falei aqui, eu e a Lúcia já comentamos que muitos trechos de Apocalipse, muitas passagens que já foram, elas já foram proferidas. Alguns estudiosos, teólogos falam que algumas passagens estão para vir. Mas nós estamos aqui aguardando esse dia final. Às vezes a gente pensa que está próximo, mas cada dia tem uma pessoa indo, né, viver na eternidade. Cada pessoa tem um dia determinado que é o fim, terminou. Mas que nós aguardamos essa profecia que João, né, quando foi revelado a ele na ilha de Patmos, vai acontecer. Então, imagine vocês quando será esse dia que Jesus, quando Deus vier, né, Jesus, porque foi ele que esteve aqui na terra e prometeu que ia organizar um lugar para nós lá no céu. E falou que voltaria e ia buscar nós para ir para lá. Então Jesus fez essa promessa para os seus discípulos. E nós estamos aqui aguardando esse dia, este momento, essa hora. Pode ser daqui meia hora. Ele não falou. Pode ser daqui 1 minuto. Pode ser daqui 10 anos, a eternidade, daqui 20, 30 anos.
Então ele não falou nem o dia nem a hora. Ele só falou que o Pai sabe a hora. Nós estamos aqui aguardando. Então vamos orar, né? Vamos chamar a Lúcia, né? Para a gente estarmos orando, né, Lúcia? Por cada um que participou aqui, o que vai vir em outro momento, né? Que tem alguns pedidos já de oração, que muitas pessoas vêm pedindo a Lúcia e eu para estarmos orando por eles. Então, um compromisso que nós temos muito grande, né, Lúcia? Estarmos orando pelos irmãos. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor a todos também, né? E eu creio que esse ensinamento que você está dando aí edifica, né, cada um de nós, né? Até a gente que faz uma leitura, que a gente vai dar uma aprofundada, a gente, para passar para as pessoas, a gente está aprendendo, aperfeiçoando cada vez mais, né? Com certeza. E é um agradecimento que a gente tem que ter sempre com Deus, porque Deus é tão poderoso e tão amoroso, que Ele deixou tudo escrito, tudo em detalhe, né? Para nós. Tudo em detalhe. Né? Para nós estar aperfeiçoando cada vez mais, né? Para que nós não pereça esses fatos que vai acontecer, né? Uma boa noite a todos também, né? Aqueles que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois, que seja bem assim, que você explicou agora, que eles consigam entender perfeito, né? E que eles tenham assim, um amor pela palavra do Senhor, que eu acho que já deu para ter um certo tipo de amor, porque não é possível, né? Porque a gente não tem como, igual você já falou aí, que não tem como ficar detalhando miudinho, mas pelo menos a gente tem um resumo, mas e já nos ajuda a incentivar para nós estar lendo, né? Em casa, com mais cuidado, mais detalhe, né? Passar a buscar, a ter mais sabedoria nisso aí, para buscar a palavra de Deus com mais detalhe, com calma, para nos entender, para nós não ser falho, né? Com nós mesmos, né? E nem com Deus, porque Ele é único, não há outro igual. Deixar esses escritos para nós dessa forma, tão detalhista, coisas que já deixou dentro da Bíblia, que já aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer, só Deus mesmo, né? Não tem outro que faça melhor que Ele, né? E que nós estamos tentando, né, Nivaldo, assim, aperfeiçoar cada vez mais também, né? A conhecer Deus melhor, aproximar dele, né, cada vez mais, a sua palavra, né, e ver as qualidades. Eu falo assim, eu quero que Deus me abençoe, assim, de uma forma muito especial, para mim ver os defeitos, a gente vai ver, mas que veja mais as qualidades das pessoas. Tá? E se você vê mais as qualidades, facilita mais você estar ajudando elas, né, e entendendo, ouvir, né, os problemas, e a gente está ajudando, né, aperfeiçoar mais dentro da palavra de Deus. É fácil? Não é, mas não é impossível, porque Deus está aqui tudo escrito, né? Está tudo escrito, como nós já falamos muitas vezes. Então não é difícil querer aproximar de Deus, não é difícil. Porque saber de Deus, às vezes a gente sabe, por boca de muitos, né? Mas agora querer Deus é aproximar dele, né? Bem diferente, né? Porque essa sabedoria aí tem que ter um amor profundo por Deus mesmo, né? Não é só curiosidade, né? Eu falo assim, para nós vamos ter mais uma vontade de ter curiosidade, mas começar a trabalhar também para ter esse amor com Ele, né? Essa gratidão que Ele tem nos deixado, que de Deus só vem coisas boas, né? Só tem coisas boas, porque não tem como vir coisas ruins de Deus. Que ele prevê o passado, futuro e presente. Nem nós não conseguimos ver o que nós já passou lá atrás. Tem coisas que a gente não lembra, não dá para lembrar detalhe, não dá, né? E que assim as pessoas procuram também, né? Estar se aproximando de Deus. Eu falo assim, eu tenho muito de
que aprender ainda de Deus. Mas eu procuro ver os mínimos detalhes para mim assim, não ter falha, para não entristecer o coração de Deus. Apesar que a gente entristece, né? Que a gente é ser humano, é falho, né? Todo tempo. Mas nós vamos ter essa gratidão pelo Senhor. Né? Mais um ano se está terminando, outro vai se iniciar, né? Isso aí para Deus é coisa de piscar de olhos, ele resolve tudo. Né? Ele resolve um piscar de olho, coisa de um ano. Mas é porque nós, seres humanos, nós não somos falhos. Então, ele quer que nós se corrija primeiro, para nós receber essa benção claramente, né? E com esse amor intenso que ele quer que nós sinta por ele, igual ele sente por nós, né? Porque Deus ele não tem fraqueza nenhuma. Ele ama a fazer coisas boas dos seus para nós, aqueles que interessam, né, aproximar dele. Eu leio a palavra de Deus e fica ministrando na minha mente o quanto ele é bom, o quanto ele é bom. Cada coisinha, cada versículo da palavra dele, a fórmula que ele trabalha, né, com nós, com a nossa mente, para nós ver que ele não quer nada ruim para nós, nada. A não ser nós mesmos, né, que às vezes distorce um pouco e faz coisas da nossa maneira, não dá certo, e às vezes quer julgar Deus, quer culpar Deus, né? Mas ele não tem nada disso. Tanto é que ele nos deixou livre-arbítrio, né? Para nós estar fazendo o que nós quiser, da nossa forma também, para nós ver que quem é o errado, se é nós, se é ele, né? Eu já aprendi muito, e aprendi muito com Jesus também. Jesus, ele teve aqui, o pouco tempo que ele teve, eu falo que é pouco tempo, que nós temos muito mais idade que Jesus na Terra, quando ele passou. E Jesus, ele não perdia tempo, ele não perdia um tempo, né? Quando os discípulos estavam dormindo, ele estava no monte orando. Ele não perdia tempo. O sono dele, eu penso que era a mínima coisa, só para descansar ali, ter uma, né? Para ele estar em comunhão com o Pai constantemente, para ele estar ajudando, né? Para estar firmando aquele compromisso, né? Com o Senhor. Então, assim, é nós. Nós temos que ser seguidor de Cristo dessa forma. Ver em Jesus aquela forma que nós jamais viu, que nós não vai ver por ninguém, a não ser por Ele, né? E que nós tenhamos esse amor, esse carinho, esse carisma que Jesus merece, o Pai, o Filho, o Espírito Santo merece. São os únicos que nos ajudam a ter coisas boas, a ver coisas boas, sentir coisas boas. Esse sentimento bom que nós temos é deles, né? Dele. Porque imagina se nós não tivesse Deus aqui nos ajudando, né? Só coisa ruim passaria pela nossa cabeça, né? Vou só fazer um comentário aqui, assim, eu tenho observado, dei uma lida antes também, né, para mim, tá? A hora que você está falando aí também, eu acho interessante, eu quero aprender também, né? Eu quero aprender. Então, a gente vai aprendendo com o outro também, né? Aqui, ali, 16 ali, no 16 geral ali, essa praga é semelhante à primeira praga no Egito, né? Diferentemente da praga egípcia, que afetou somente as águas do Egito, das fontes de águas frescas, né? Então, agora, esse acontecimento aqui não vai ser só lá, não. Não vai ser só lá, não. Né? Aqui fala claramente, todas as fontes de água fresca da terra agora são afetadas, indicando o julgamento completo. Né? Naquela época foi só uma praga do Rio Nilo, né, Lúcia? Só em torno do Egito, né? Essa aqui que nós falamos aqui, ela vai ser 1/3 do mundo. É 1/3 das águas do mundo inteiro. E aquelas pragas que Moisés, que Deus, né, colocou lá para a dispersação do povo do Egito, lá foi local. Né, que foi do Rio Nilo, das águas,
né? E por aí vai. Então aqui não, aqui parece que Apocalipse ele abrange mais, né, Lúcia? Mais profundo aí. É mais profundo, né? E nós, isso aí que eu acho interessante, a gente ter um pouquinho mais de consciência, conscientizar agora. Começar a trabalhar agora. Que eu falo assim, as pessoas, final de ano, férias, aquela festa, aqueles negócios, tal. Gente, para Deus não tem férias. Não tem férias, né? Eu falo que é festividade final de ano, as pessoas falam, hoje eu vou tirar um tempo, que eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu fiz o ano todo, agora eu vou tirar essas férias. Esse mês eu não vou fazer nada. Eu vou ficar... Gente, mas para Deus não pode ter férias, viu? Porque Jesus volta lá de surpresa. Nós não tem data certa quando ele vai voltar. Então, nós não podemos ter férias para Deus, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não podemos. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso aí, né? Porque essas festividades passa, mas essa palavra aqui não vai passar em branco, vai acontecer, né? Vai acontecer. Então, assim, não pode ficar aí, ó, dormindo, não. Tem que acelerar o coração, acelerar nossa mente, né? Pode ter festa? Pode, é normal, natural, né? Eu já fiz muita festividade nos finais de ano. Hoje eu já faço também, só que é diferente, minha mente já é diferente, é mais aberta e é mais sábia nessa área. Eu sempre fico imaginando assim, se Jesus voltasse agora, como é que esse povo estaria, como que eu estou, né? Como que está meu coração? Né? A gente fica pensando assim, tem pessoas que, não sei, eu às vezes penso, se ele voltar agora, vou? Ou eu falo, não, tem que ele resolver um probleminha ali. Espera aí, tem outra pessoa ali. E aí? Fica sempre essa indagação. O cristão tem que estar preparado 24 horas. Por isso que ele não deve abaixar a cabeça, parar de orar, conversar com o Espírito Santo, jejum. Porque a gente não sabe o dia, igual eu falei, a gente não sabe nem o dia nem a hora, né? Exatamente. Eu peguei isso assim, se Jesus vir hoje, não, tem que ir um negócio ali. Espera aí. Não. A hora que ele vir é agora. Agora. E eu não, vai que a gente tá numa festividade aí, tá achando que tá tudo ok. Tá, sim, na terra. Mas em nosso coração, nossa mente, nosso ser, o propósito que Deus fez na nossa vida, se nós estamos cumprindo, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Ele mesmo falou, Jesus falou, primeiro é o reino de Deus. Para nós conquistar esse reino, nós temos que trabalhar. Aí falou, Jesus morreu por nós, não precisa fazer nada, aí que se engana. Para nós conquistar e ganhar isso aí, para nós ganhar isso que Jesus conquistou por nós, que Jesus fez por nós, gente, nós temos que trabalhar, tem que pregar a palavra, tem que ler a palavra, né? Tem que estar distribuindo essa palavra. Hoje em dia, eu falo que hoje em dia não tem quase, acho que é pouquíssima gente que não sabe um pouquinho de Deus, não sabe um pouquinho, não ouviu falar alguma coisa de Deus. Eu não creio que tenha, assim, muita gente que é muito raro falar, né? Tem gente pro mundo inteiro trabalhando, ajudando e levando a palavra, né? Pregando a palavra de Deus, ajudando, abrindo a mentalidade das pessoas, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Isso é cumprimento da palavra. Gente, a palavra de Deus, ela agora, o que está acontecendo agora, é começo mesmo, é começo do final. É começo do final, porque tem coisas lá que já aconteceram, agora não, essas coisas estão acontecendo agora. Está acontecendo agora, é o início do fim. Porque a Terra já pode ver os acontecimentos tudo diferente. E está só fechando o círculo. Então nós temos que ter esse amor por Deus, tem que ter pelo menos uma curiosidade de trabalhar, de ler a palavra dele, para nós
já começar, né, ter amor, ter um pouquinho assim de abertura na mente, para nós entender quem é Deus, o que Ele quer para nós, qual é esse propósito que Ele quer na minha vida, né? Nós temos que aprender a ser tudo. Antes de fazer qualquer coisa, Senhor, o Senhor está agradando? O que o Senhor gosta? O Senhor está gostando? O que o Senhor agrada que eu faça? Né? Eis-me aqui. Essa palavra eis-me aqui é um pouquinho forte, não é? Eu falo assim, eu fico até com medo de falar. Porque quando a gente se dispõe a falar eis-me aqui, aí é um pouco árduo. Você está abrindo mão de todo o privilégio. Vai sofrer as consequências aí. Vai sofrer, porque é isso aí. É porque as pessoas têm que ver Jesus em nós. Que forma que vai ver Jesus em nós? Da mesma forma que nós ficar comportando como eles, não vai ver. Nós tem que ser diferente mesmo. Às vezes pensam, mas é isso, aquilo, outro, é assim, diferente. Mas nós é diferente. E os cristãos hoje estão começando a ser perseguidos. Está sendo perseguido. Pessoas diferentes, né? E está sendo perseguido de umas diferenças, fazendo uma diferença. Essa perseguição pode observar que ela é diferente. Então, nós temos que ter uma análise que essa diferença já é para o fim. Para o fim. Não é que Jesus vai aproveitar essa oportunidade. Jesus vai aproveitar a oportunidade, não. Jesus já aproveitou, Jesus já está preparado, já está só esperando o momento certo, exato. Porque, como eu já disse, a gente não tem dia nem hora, mas vamos nos preparar. Mais um dia que eu abro o olho, eu estou vendo assim, está tudo assim, praticamente normal. Pô, Senhor, obrigado. Eu agradeço o Senhor por ter mais oportunidade para mim estar agradecendo o Senhor melhor, para mim estar louvando melhor o Senhor, para mim estar levando a palavra do Senhor melhor, estar estudando mais um pouco a palavra do Senhor melhor. Então, tudo é uma oportunidade que eu não quero perder, para mim estar mais atualizada no Senhor, né? Agarrada em suas mãos, para mim não perder nada. Apesar que a gente não vai dar conta que é muita coisa boa, né? Mas a gente tem que pegar algo. É Ele, não tem outro jeito, né? Para nós não passar essa tribulação aqui, não vai ser fácil, não. Isso aqui não, né? Já está acontecendo, né? Já. Piscar de olhos aí vai ter aquele rebuliço, né? Que Jesus fala aqui na palavra, que Deus deixou aqui para ele, né? Que vai ser assim, né? Então você está preparado e pronto, né? Aqui fala também sobre as diretrizes, né? No finalzinho que fala, para conquistar a vitória principal é algo em que entramos. Jesus Cristo já ganhou a vitória através de sua morte e ressurreição. Pronto. É só nós obedecer. Gente, é difícil obedecer. Não é difícil obedecer. Se está com a pessoa certa, na hora certa, não tem por que preocupar, né? Não tem por que nós preocupar. Mas tem que preocupar se nós realmente vai ser, como se diz, vai estar com Cristo, que Cristo vai nos arrebatar nesse momento, né? E eu falo assim, esse arrebatamento vai ser muito diferente. Não é esse arrebatamento igual as pessoas ficam falando aí. Uma hora a gente tem que detalhar nisso para eles entenderem. E é também que o arrebatamento não é coisa assim, aconteceu isso assim, bateu e voltou. Mas esse arrebatamento vai ser eterno, né? Não vai ser só ver, vai acontecer. Não, é diferente. Nós temos que estar com Cristo. Tem que estar com Cristo, né? Então, forma mais especial é Cristo mesmo. Não tem outra solução, né? Não tem. Que eu tenho, eu até queria falar que nós oramos pelo menino da Vanessa e ele, graças a Deus, né? Agora ele está bem. Eu conversei com a Meire, ele está bem. Eu agradeci a Deus, vou agradecer mais, porque Deus é bom, e na hora certa ele nos dá a vitória. Eu sei que não foi só nós que orou, tem muita gente, né? Que orou também por ele, numa intercessão profunda, e Deus nos deu a vitória. Maravilhoso. Foi maravilhoso isso aí, sabe? Que ele ela passou, né? Como mãe, eu sei. E
isso também foi uma aprendizagem para nós, né? Temos que estar preparados para acreditar, confiar, mas na fragilidade de uma mãe, assim, na hora dessa, ela não precisa nem abrir a boca, Deus está constantemente vendo o coração dela, né? E a mente, o que ela quer, né? Para o filho. Com certeza. Então, eu agradeço a Deus, né? E agradeço a todos aqueles que também intercederam junto a nós, né? Pela saúde dele, pela, né, recuperação dele. E que Deus continua, né? Se fortalecendo cada vez mais, os pais também, dando força, encorajando eles, né? Que isso aí foi uma vitória, né? Amém. Vitória de Deus para nós. E vamos só. Mais também, né, Nivaldo? E se tiver alguém aí para essa semana pediu também para a gente fazer oração, né? A Beth pediu para fazer oração por ela. Ela estava bem esse dia, que possamos orar por ela, pela família dela, cada um, né? E a todos, né, os que estão ouvindo, nossas famílias, nossos projetos, que agora dezembro é tempo de fazer uma retrospectiva do que nós fizemos de errado e fazer um projeto para 2023. Alguns projetos que eu fiz no início de 2022, muitos foram concretizados. Ontem eu estava lendo uma carta aqui para Aparecida, que eu fiz no início do ano, né? Uma carta para Deus, o que eu pedia para ele para 2023? Muitas coisas ele colocou na minha vida. Que Deus possa nos renová-los, esse projeto que nós temos com ele para 2023. Eu tenho certeza que muitos foram atendidos, né, nesse 2022. Eu tenho certeza. Se a gente for perguntar um ou outro, Deus fez maravilhas na vida deles. Sei que as dificuldades vêm, elas vão vir, com certeza. Mas se nós estivermos preparados, Lúcia, firmes nas mãos de Deus, orando, né, buscando a ajuda divina, a oração, o Espírito Santo, encaminhamento, e não dar brecha para inimigos. Então são várias maneiras que nós possamos estar no dia a dia nosso, lutando contra o inimigo. Às vezes Deus nos dá armas e nós não sabemos usar essas armas que a Bíblia fala. Nós não sabemos usar. Então que nesse 2023, tenho certeza que do dia 26 nós estaremos aqui juntos, né, fazendo uma retrospectiva, né, dos nossos projetos. Estaremos falando sobre o nosso projeto Orando em Família, o que nós passamos, né, Lúcia? O que nós vamos fazer em 2023, se assim Deus nos permitir, né, Lúcia? Que é pregar a palavra, que é falar para aqueles. Muitas pessoas vêm e falam assim, fala lá. Né? Só porque tem muitas pessoas que a gente não guarda o nome. Então, quando a gente pega e anota, né? Então, assim, nós vamos... a mensagem de hoje, como todas as vezes eu falo, que é a seguinte: haverá um poder que vai continuar perseguindo os filhos de Deus. E isso é fato. Isso todos os dias. Devemos continuar firmes, crendo na palavra de Deus, praticando a palavra. Porque às vezes a gente fala, e a prática. Então é falar e praticar. Então olha para você ver, mais um ensinamento nós estamos falando, né? Falar e praticar. Né? Então, em 2023 nós vamos sentar, vamos fazer um novo projeto do Orando em Família. Tenho certeza que Deus vai nos dar sabedoria para mais um ano de continuidade. Tenho certeza. Né? E muitas coisas novas vão vir por aí, né? A gente não pode falar agora, mas tenho certeza. Penso para a nossa sobrinha, né, Lanúcia, para você, mames, e para mim também, né, para todo mundo. Deus te abençoe, minha filha. Boa noite. Então, a nossa oração de hoje, Lúcia, é para as pessoas, né? Para Maria Siqueira também. Um abraço para ela. Qualquer hora dessa nós vamos encontrar. Se Deus quiser. Quem que é Maria Siqueira, Lúcia? Amiga sua? A fotinha tá pequenininha aqui, mas eu acho que é a Maria da Dona Cecília. Ah, tá bom. Então aqui, Lúcia, hoje nós vimos que foram várias pessoas que entraram, Lúcia, né? Luciano, seu filho, que Deus abençoe sua vida, né? Amém. Nicolas, Deus abençoe sua vida. Marina, que Deus abençoe muito a sua vida, Marina. A minha esposa Aparecida, que Deus proteja você todos os dias.
O Jonas, um aluno nosso da Escola de Coelho, que Deus abençoe sua vida, meu filho, te dê muita sabedoria, tenho certeza, né? A Eleusa, minha colega de trabalho, eu tenho certeza que Deus tem tratado muito da vida dela e da filha dela, né? Outra que também... A Alana está falando aqui, oração para o Mauro. Não sei quem é o Mauro, mas não sei se ficou aqui, mas nós vamos estar orando por ele na presença de Deus também. O Mauro já está na presença de Deus, né? Nas mãos do Senhor. Uhum. A Elisângela, minha cunhada, parou aqui nela. Que Deus abençoe sua vida. Dela. Que Deus abençoe também o pai da Júlia, né, Lúcia? Que deu muita ideia para ele. Né, para a mãe da Júlia também, né? Ele tem juiz, eu não estou sabendo lidar com esse juiz que ele tem. Se ele começar a trabalhar com esse juiz, esse menino vai dar, e você não tem ideia. Deus tem algo especial na vida dele. Amém. A Ivoneide Vidigal também, que Deus abençoe sua também, vida. Né? O Guilherme tem um caráter diferenciado. Né? Deus vai abençoar a vida dele. Se Deus quiser que ele vai ser muito feliz. Amém. Quem é aqui que falou? Eu não entendi o nome, né? Maura é o tio da tia Marina. Da Marina, é tio da Marina, uai. O Mauro, uai. Sei quem que é. Maria Clara, né, Lúcia? Não sabia que ele infartou. Senhor, vai dar vitória para ele, tenho certeza, né? Eu conheci ele, mas só mais de vista. Com certeza, não está orando sim. Mas ele vai, tá? já está na presença de Deus. Deus já está trabalhando. Eu vi ele nas mãos de Deus é melhor que o nosso. Maria Siqueira, que você falou aí, né? Lucimeiro, nossa irmã. Marina, um abraço para Marina também, né? Que tem tempo que nós não falamos, mas não vamos falar qualquer hora dessa. Deus está abençoando a casa dela. Todo dia eu falo, eu lembro dela, viu? Estou na presença de Deus. Os meninos também, né? Todos os meninos. Amém. Os filhos dela também. Então vamos lá, orarmos, né? Vamos orar. Vamos orar, porque Deus... Deus quer... A oração dessa noite, Lúcia, é essa, né? Justamente para você ser fiel a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Esse você pode confiar. Seja fiel a Deus. Esse você não vai se arrepender. Que Deus abençoe na sua vida. Eu falo que Deus, todos os dias, todos os momentos, Deus quer sempre, gente, para quem tem Deus próximo, dentro do nosso coração, a gente sente. Deus quer todo momento nos dar uma vitória, nos dar algo de bom, nos ajudar, né? Nos ajudar a memorizar as coisas, principalmente a palavra dele, ter obediência a ele. Porque sem obediência a ele, nada funciona. Né? Vamos lá então, né? Está nas suas mãos, minha irmã. Que Deus abençoe. Aqui. Está com as veias, o Mauro, deve ser o Mauro aí, ó. O Mauro. Ele está com 99% das veias entupidas, ó. Um milagre do Senhor aí, viu? Precisa. Com certeza, vamos entregar nas mãos de Deus. Né? Não vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus amado, soberano. Soberano é o Senhor. Peço perdão pelas minhas falhas e faltas para com o Senhor. Peço perdão por todos, né, nesse momento, Senhor. O Senhor venha com a graça do Senhor. Eu peço permissão, Senhor, ó Deus, agora, para entrar no mundo espiritual. Senhor, que o Senhor venha nos proteger, me proteja a mim, ao Nivaldo, a todos nós, aqueles que estão ouvindo, que estão pedindo algo para o Senhor. O inimigo, ele entra, Senhor, na nossa petição. Ele entra para nós não ter a vitória. Mas a vitória nós já tem, ela ganha nas mãos do Senhor Jesus. Nós já tem ela ganha. Nós temos que ter obediência e firmar no propósito do Senhor. Que as vitórias, todas as vezes que nós pedimos, a vitória está conosco, a vitória vem. Peço, Senhor Deus, proteja todos nós do mal, todos nós. Senhor, agora, nesse momento também, Senhor, eu coloco todos aqueles que estão pedindo algo para o Senhor, né? E os pedidos deles também, Senhor. Eu tenho vários nomes, Senhor. Eu não sei, se eu for falar nomes aqui, vai a noite toda.
Mas eu sei que o Senhor sabe cada problema de cada um, de cada família. O Senhor venha nos renovar cada dia mais na presença do Senhor. Venha nos trazer a graça do Senhor. Para os milagres acontecer. Eu falo que nós que servimos ao Senhor, procuramos a servir o Senhor corretamente, nós vivemos de milagres em milagre todos os dias. E mais esse dia, Senhor, foi um milagre do Senhor que o Senhor fez na minha vida. Para mim estar aqui agora, nesse momento, Senhor, pedindo com as simples palavras para todas as pessoas, ó Pai, todos aqueles pedidos que as pessoas estão pedindo. Né? O Senhor venha nos... Não é dar para nós os milagres, porque nós já temos ganho se caso nós crer e essa fé for genuína. Né? Mas que nós... Ajuda nós, ó Pai, ter continuidade nessa fé, continuidade crendo no Senhor, ter gratidão no Senhor. Venha fortalecer o Nivaldo, Senhor, cada vez mais, dar força, encorajar ele, que ele precisa dessa força do Teu Espírito, encorajar ele, Senhor, porque não é fácil mexer no mundo espiritual. Mas nós sabemos que é difícil, mas não é impossível, porque nós cremos, ele crê e eu creio, que o Senhor estando conosco, não é impossível, nós vamos ter as vitórias. Senhor, venha encher nós da Tua graça, Senhor, nos lares, das famílias, de todos aqueles, ó Pai, que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois também, Senhor. Todos os nossos familiares, nos dá a paz, nos dá a alegria do Senhor, nos dá a concretização, Senhor, de tudo aquilo, ó Pai, que às vezes que nós precisamos, ó Pai. Que às vezes nós pedimos coisas que nem nós estamos precisando no momento. Nós esquecemos daquelas que nós mais precisamos, que é ter a obediência ao Senhor, né? De nos ensinar cada vez mais a acreditar no Senhor, aproximar do Senhor através da palavra, ler a Tua palavra, Senhor, ter fome e sede para ler a palavra do Senhor. Nós estar sempre do lado certo, das pessoas certas. E nos ajuda, Senhor, cada um daqueles que for pedir algo para nós, ter mais, sabe, nos dá sabedoria para nós estar respondendo as perguntas, que seja do agrado do Senhor, que seja a vontade do Senhor, porque não é fácil, às vezes nós queremos responder aquilo na nossa vontade, mas nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui, Senhor, para fazer a vontade do Senhor, que nos dê força, nos encoraja mais um Nivaldo, para o ano que vem, para nós estar tendo essa força, essa vontade, essa determinação, o Senhor nos deu esse ano, para nós estar continuando, Senhor, levando um pouquinho da palavra, um pouquinho que nós aprendemos com o Senhor, que o Senhor nos ensinou a passar, né, para as pessoas, todos aqueles que estão ouvindo, né, que o Senhor nos ajuda, que nos dá força, Pai, para que o ano que vem nós dá continuidade na palavra do Senhor. Que não seja só no primeiro mês, que seja todos os meses do ano. Porque eu sei, Senhor, que para o Senhor um ano é um dia, é coisinha rápida. Mas para nós, Senhor, é uma luta para nós chegar até lá. Porque o inimigo sabe, o inimigo conhece as nossas fraquezas. Mas o Senhor nos fortaleça, que é nas fraquezas que nós crescemos, que nós lutamos, ó Deus, para nós chegar no objetivo que o Senhor quer que nós chegamos. Eu sei que o Senhor está conosco. O Senhor estando conosco, Senhor, nós vamos ter vitória todos os dias. Nos dá a paz, a alegria do Senhor, ó Deus, para todos nós, nossos familiares, os familiares da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Nos dá força. Você nos encoraja, Senhor, mais um dia, mais um tempo na nossa vida aqui nessa terra, Senhor, para nós estar servindo o Senhor, para nós não perder a salvação. Nos ajuda, Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu já agradeço o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que o Espírito Santo esteja conosco a todo momento. Em todos nós, né, Lúcia? Tenho certeza que Ele está cuidando de nós, né? Certeza. É que na próxima segunda-feira nós tenhamos aqui, né, Lúcia, com a graça de Deus, firmes e fortes, né? Firmes e fortes. Se Jesus não voltar para nós até lá, Nivaldo,
que se ele voltar para nós, eu sei que nós vamos estar com ele vai estar conosco, né? Nós está aqui de novo, né? Se Deus quiser. Que Deus Pai, né? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito cuide de cada um que esteve presente, que vai participar em outro momento. Que Deus nos dê força para vocês, que dê um novo projeto de vida para 2023. Que as coisas velhas, as coisas ruins passem, deixem para trás e continuem uma vida nova para em 2023. Tenho certeza, é o que eu desejo a cada um de vocês. Então, a paz de Cristo, Cristo esteja com você, te abençoe muito sua família. Em nome de Jesus. Te abençoe também, viu? Que eu estou sempre com todos na presença de Deus. Que nós esteja daqui para frente cada dia melhor. Nós seja com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, dentro e fora de nós. Dentro, principalmente, né? Que está no nosso coração, na nossa mente. Para nós trabalhar para Ele. Eu prefiro trabalhar para Jesus. Eu prefiro do que tudo. Fique com Deus e até a próxima. Fica com Deus, que Deus abençoe a todos, uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus para todos. E até a próxima, se Deus quiser. Se assim, Jesus não? Voltar. Amém. A foto, nós não tiramos, né? Vamos tirar. Você viu a frase que estava na minha camiseta hoje? Da Cida aí, ó. A Cida também. Você viu a minha camiseta escrita hoje? Pois é, tá diferente de mim. E eu achando que eu tô bem aqui, né? Não, olha o que ela tá falando, ó. Não diga a Deus que você tem um grande problema. Mas diga o problema que você tem um grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A foto, né? Prontinho. Então, até segunda. Até lá. Até lá. Amém. Amém. Deus. Amém.